Olá, boa noite. Segunda-feira, 19 de junho de 2017. Estamos começando mais um programa Pontuando. Eu sou Augusto Vieira, mais uma vez acompanhando segunda-feira, 19 de junho de 2017. Hoje recebo na minha bancada o Dr. Rodrigo Canelas. Dr. Rodrigo Canelas, formado em Direito pela Universidade de Brás Cubas, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialização em Direito Empresarial, é pós-graduado em Processo Civil pela ESA, Escola Superior de Advocacia, foi presidente da Comissão de Direito e Defesa do Consumidor e é o atual presidente da 36ª subseção da OAB de São José dos Campos, pelo mandato de 2016 a 2018. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença nos nossos estúdios. Eu agradeço, Augusto, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na RTV e falar um pouco da nossa OAB, da nossa entidade, para todo o seu público e informações importantes não só para os advogados, mas para a sociedade em geral. Perfeito. Bom, doutor Rodrigo, a OAB ela é um instrumento jurídico, público, de defesa da democracia e da cidadania como um todo. E aqui em São José, como é a atuação da OAB junto à sociedade? Bem, nós temos na nossa entidade várias comissões, que cada qual ligada com assuntos que são relacionados diretamente à sociedade também. Nós temos comissão do idoso, comissão do meio ambiente, comissão de direito público, OAB vai à escola, e são, além das comissões que fazem um trabalho voltado também a atividades com a sociedade, nós temos várias cadeiras em que a OAB participa dos conselhos municipais. Então hoje nós temos cadeiras efetivas, né, e como suplentes também, tanto no COMIS, no CMDU, no COMAD, CONSEG, que são conselhos que a prefeitura tem, né, dentro da sua estrutura e existem as discussões relacionadas à questão da lei de zoneamento, às questões de segurança, às questões do meio ambiente, e todas elas a OAB tem nesta gestão cadeira efetiva. Então nós temos representatividade em todos esses conselhos municipais, dando voz ali a não só a entidade de classe, mas servindo também como um filtro ali dos anseios da sociedade para o aspecto legal. Então a OAB atua diretamente com o poder público. Diretamente. São vários os conselhos, as reuniões são várias, né? Então nós temos alguns conselhos, inclusive eu mesmo participo como conselheiro efetivo. Sim. Outras são presidentes de comissões que nós nomeamos, indicamos, e eles participam nas reuniões, seja nos bairros, nas reuniões que existem na prefeitura, nas discussões da lei de zoneamento, por exemplo, que está em tema. Sempre dá uma discussão grande. Sempre dá uma discussão. Agora nós temos a questão até do plano diretor, que está em pauta, e nós temos advogados que fazem parte de conselhos que vão discutir este assunto também. Então é importante a participação da OAB, não só dentro da classe, mas fora dela. E as próprias comissões, elas fazem muito bem esse trabalho. Nós temos um projeto muito bonito até, é um projeto assim, inovador aqui na nossa subseção, que é o OAB vai à escola. Sim. Então nós temos advogados que vão até as escolas municipais e estaduais levar conhecimento, mas aquele conhecimento não no aspecto do direito especificamente de uma matéria constitucional ou civil, trabalhista, mas noções como se fossem daquela matéria de cidadania, para quem teve educação moral e cívica na escola. Sim. Então matérias que voltam às lições básicas de cidadania. Esse é um projeto constante da OAB. Constante. A OAB ela tem esse trabalho, é muito intenso, inclusive. Nosso presidente é o Dr. Exildo Bispo e outros colegas que participam dessa comissão. E são idas às escolas com agendas praticamente quase esgotadas. É um trabalho muito efetivo. Fora as outras comissões que nós temos do Infanto Juvenil, a Comissão Infanto Juvenil trata de assuntos relacionados à questão do jovem na cidade. Estamos, inclusive, agora com uma cartilha para ser divulgada sobre a questão do abuso sexual na infância e já conversamos até com o Dr. Fausto Junqueira, que é promotor aqui da Vara da Infância, estive com ele até semana passada, conversando justamente sobre a divulgação desta cartilha, que é importante de forma gratuita nas escolas e com o apoio do Ministério Público. Então, o interessante é que a entidade ela se soma, né? Ela acaba trazendo outros órgãos, como o próprio Ministério Público, Defensoria Pública, quando existe a necessidade,
e a gente existe essa interação, então. Existe. A OAB de São José dos Campos, ela faz uma interação não só com o poder público executivo, vamos dizer assim, com a prefeitura, mas com os outros órgãos do judiciário também. Com o legislativo também é importante, porque nós temos participação constante nas audiências da Câmara. Muitos projetos de lei, até os vereadores, encaminham para a OAB para opinar, né, antes até para uma análise. É lógico que a gente tem aquele trabalho muito cuidadoso para evitar... Claro, para não esbarrar na a questão até partidária e a competência da Câmara, né? e a gente não pode dar uma opinião e até porque jurídica, a Câmara tem um corpo técnico próprio específico, exatamente. E capacitado para isso. Então nós olhamos algumas questões como opinião e são, na verdade, alguns projetos são interessantes que o vereador ele encaminha não só a entidade de classe, a OAB, mas ele encaminha ao próprio Ministério Público, à Defensoria Pública, quando são temas que envolvam aí questões mais específicas da sociedade. Então é importante, a população muitas vezes não sabe, mas a OAB ela sai muito desse estereótipo tão somente classista. Né? Então não é uma classe voltada apenas para o advogado, é uma classe voltada para realmente a sociedade. Para a sociedade. Tanto é que eu costumo enfatizar isso até, a nossa casa, a nossa sede aqui, o nome dela não é Casa do Advogado, é Casa da Cidadania. Então ali é importante as pessoas saberem disso. É esse até o nome que nós esculpimos ali para que todos saibam e procurem o OAB quando necessário. Obviamente a gente tem as limitações, não podemos advogar para o cidadão, até porque o cidadão que necessita de um apoio jurídico ele tem a Defensoria Pública para isso, ou os advogados particulares, mas a OAB, ela sempre que for chamada nos anseios que são gerais, né, coletivos, a OAB participa, sim, ativamente. E como um todo, para prestigiar a sociedade, como você exemplificou agora, participando de coletivos, participando de eventos, a OAB sempre estará presente. E para você ter uma ideia, Augusto, até agora no passado recente, nós tivemos aquela questão emblemática da saída do governo Dilma, né, na verdade a Dilma, então como presidente, quando teve aquelas situações de corrupção e etc., a OAB do Estado de São Paulo fomentou e fez um trabalho, encampou uma campanha de corrupção, diga não à corrupção. A subseção de São José dos Campos foi uma das primeiras no Estado a fazer essa divulgação. Nós fomos às ruas com os advogados mobilizados, com faixas, demonstrando ali a indignação, não só como cidadãos, mas acima de tudo como advogados. Né? Claro. E o trabalho nosso é justamente sem partidarismo político, de forma totalmente voluntária. É importante as pessoas saberem disso também, porque todos não há remuneração alguma para a diretoria da OAB. Isso é importante frisar. E é importante, muitos pensam ao contrário, inclusive advogados, colegas nossos acham ainda está na diretoria porque está tendo algum benefício financeiro. Não tem, nem desconto na anuidade. Nem anuidade. Inclusive eu sou o primeiro que tem que pagar em dia, porque senão eu não posso claro. E eu não posso nem ser eleito, né, se não tiver claro. Então tem todo um trabalho ali eu falo, a nossa atividade realmente é uma atividade sacerdotal, voluntária. E sacerdotal, tem que ter vocação. Tem que ter vocação, tem que gostar, tem que saber receber as reclamações, não como de forma a te deixar abalado, aborrecido, mas de forma construtiva. Até porque você trabalha, quando você coloca o seu nome à disposição de uma classe, que hoje nós estamos em São José dos Campos aproximadamente 5.000 advogados, considerável. É a quinta maior do estado de São Paulo. Você tem que saber essa dosagem. Tem que saber que o advogado tem os seus justos anseios, os seus justos reclamos. Todo dia nós temos problemas, né? Problemas desde questões de prerrogativa até outras questões que envolvam aí o trabalho do dia a dia do advogado, que é um sacerdócio também, é uma função difícil, complicada. Mas o importante é o OAB não deixar o advogado se sentir só. E o advogado, desculpa te contar, mas ele está sendo assistido em São José dos Campos. E muito bem assistido pelo fato de que nós temos comissões que trabalham de forma muito efetiva nessas reclamações. Eu vou dar um exemplo aqui agora para você, Augusto. Coisa de algumas semanas atrás, nós temos um problema sério, que não é nosso, é do Estado de São Paulo em relação ao Sejusc. Né? O Sejusc é o Centro de Cidadania, em que há audiências prévias e audiências judiciais, não na figura do juiz, né? São aquelas audiências iniciais. E o que acontece? A reclamação no Estado de São Paulo dos advogados é que os advogados não tinham a necessária participação do Sejusc,
porque é uma resolução do CNJ, a 125, que ela não estipula, não obriga a presença do advogado. E isso a OAB é muito contra. E nós fizemos aqui o primeiro simpósio relacionado a este tema, justamente demonstrando a toda a classe que esteve presente, não só advogados, mas cidadãos que estiveram ali, juízes que estiveram ali e até mesmo conciliadores, de que o advogado é imprescindível, é prescindível estar ali. Então é um trabalho que nós, porque quando você não tem a presença do advogado numa audiência, mesmo sendo prévia, né, você tem um desequilíbrio das partes. Então o importante é o advogado estar presente, sempre. Ou o advogado ou o defensor público, mas para que você tenha a paridade de partes ali, para poder ter um direito ali assistido de forma equiparada, né, entre não ter nenhuma desigualdade. Então essa foi a nossa... E a OAB se posicionou quanto a totalmente isso? contrária a essa ausência dos advogados. Fizemos um simpósio que foi o dia inteiro, tivemos mais de 200 pessoas dentro da nossa casa. Inclusive eu apresentei um dos painéis que foi justamente este. Trouxemos aqui o presidente da OAB de São Paulo, o Dr. Marcos da Costa, que fez a abertura, participou ativamente conosco. E tivemos ali foi interessante toda aquela interação entre os advogados, os mediadores, aqueles que estavam ali como cidadãos que queriam saber o que era o Sejusc. E então foi muito importante e é um recado para a sociedade, porque muitas vezes não sabe como dessa funciona, situação, como funciona. Da realmente necessidade ou não do advogado. Que interessante. E a gente estava conversando, a OAB ela tem diversos eventos que ela desenvolve na cidade no decorrer do ano, né? Sim. Se você puder comentar com a gente esses eventos. Na verdade, Augusto, nós fizemos até um planejamento nessa gestão, realmente um plano estratégico por ano, né? Então, no primeiro ano, nós tínhamos uma meta de atividades, concluímos. Este ano temos outra meta e no terceiro ano, que é o último ano nosso de mandato, também essa meta já é estabelecida. No ano passado nós tivemos várias ações, dentre elas inclusive a inauguração da nova sede da Caixa dos Advogados, que é a CAASP, né? Muito grande, ficou uma das melhores aqui do estado de São Paulo, e outras atividades. Esse ano, dentre as ações que nós temos programadas, uma delas importante, que todo ano nós colocamos, é, por exemplo, a da Feira Jurídica. A Feira Jurídica, para que as pessoas que estejam aí ouvindo saibam também o porquê dela, né? Feira Jurídica e da Cidadania. Ela foi criada até por um projeto que na ocasião eu era vice-presidente da OAB, e nós levamos esse projeto para o concurso do Prêmio Inovare. E o Prêmio Inovare são as melhores práticas jurídicas do país, e a OAB foi uma das selecionadas, até uma das fases finais de São José dos Campos. E, na verdade, inicialmente era a Feira Ulisses Guimarães, porque a nossa ideia era fazê-la na praça Ulisses Guimarães, ali do fórum, perto do Aquários, do maior Aquários. Mas por uma razão de não ter cobertura, eventualmente o tempo seria um motivo complicador, e para que não ficasse isso restrito a um bairro, nós fizemos ela de forma mais ampla. Mudamos o nome e colocamos ela no Parque da Cidade. No ano passado, nós a fizemos no Parque da Juventude. Foi sensacional, tivemos mais de 150 atendimentos gratuitos para a população, além dos atendimentos de orientação jurídica, através das comissões que nós temos. Nós tivemos exames de pressão, visão, tivemos atendimento do PROCON local, para que fizesse as reclamações em órgãos do PROCON. Os alunos da Faculdade de Direito foram lá para também dar suporte no atendimento da população. Um evento grande, então. Mesmo. Atendemos mais de 150 pessoas em 4 horas, né, e foi uma repercussão muito boa. Neste ano, nós estamos querendo mudar um pouco, fazê-la em Paraibuna. E por que em Paraibuna? A OAB de São José dos Campos, ela abrange São José e Paraibuna. Não é restrita apenas a São José dos Campos? Não, aqui temos duas cidades. Temos 2 cidades que fazem parte da mesma subseção. Sim. E Paraibuna nós temos uma dificuldade de acesso da população ao judiciário, até em razão do distrito. Muita gente também não sabe que o município de Paraibuna é um dos maiores em extensão territorial do estado de São Paulo, e a população fica muito fora do grande centro, sabe? Então, o município de Paraibuna é um dos maiores em extensão. Já apresentamos isso na própria Câmara Municipal. O presidente da Câmara, que é colega nosso, advogado, já aceitou a ideia, já conversou com o prefeito Vitão, e provavelmente em setembro nós façamos aí a Feira Jurídica para atendimento num sábado de toda a população de Paraibuna, com o mesmo trabalho que nós fizemos aqui, num molde até um pouco mais, talvez um pouco maior, porque talvez a necessidade lá seja um pouco maior. Sim, mas a demanda maior, mas a ideia nossa é levarmos
Aí toda a estrutura que foi feita nós aqui vamos vai levar ser para lá. feita. E quando que é a previsão para isso? Para setembro, provavelmente na primeira semana, primeira quinzena, desculpa. E só para você ter uma ideia, Augusto, no ano passado nós levamos em um sábado, na parte da manhã, quase 60 advogados na nossa OAB, de comissões, de forma gratuita, sem nem cobrar nada, para ali simplesmente para fazer orientação, dar um suporte jurídico, muitas vezes até uma palavra de orientação que já resolvia muitas coisas ali e a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Tem uma pergunta aqui enviada para a gente aqui do Valdemir Fernandes de Antônio. Valdemir, obrigado pela sua participação de enviar a pergunta para a gente. Ele aproveitando a oportunidade, alguma comissão que atua em crimes cibernéticos? Tem, doutor Rodrigo? Nós temos a Comissão de Direito e Alta Tecnologia. Temos a comissão, é o doutor Alexandre Tomás, o presidente da comissão. Ele desenvolve trabalhos. Ele desenvolve esses trabalhos. Inclusive, nós temos uma comissão em São Paulo, na seccional específica deste tema, que é o doutor Coriolano de Almeida Camargo, que é o presidente. É uma comissão nova até em São Paulo e nova nossa aqui também, até pelo tema em si. E, infelizmente, este ano nós tivemos 2 ocorrências em São José dos Campos de sequestros, até com trocas de moedas, aquelas bitcoins e tal, aquela situação que até a própria Polícia Civil achou estranha, porque é diferente do métier do dia a dia. E nós temos essa comissão, não foi criada especificamente em relação aos crimes, ela já existia, mas ela abrange isso. todo esse trabalho. Tanto que ele foi a pessoa que deu um apoio na época. Doutor Coriolano. O doutor Coriolano e o doutor Alexandre daqui. Coincidente, o doutor Coriolano eu conheço em São Paulo. Conheço, é um parceiro grande nosso, amigo. uma pessoa muito... E ele se dedica a essa causa do crime cibernético há muitos anos. É uma pessoa, ele é uma referência muito uma das grande. Maiores pessoas aí como referência aí no estado de São Paulo, talvez até no Brasil. Sim. Bem, a OAB hoje, a OAB Subseção, na verdade, de São José dos Campos, ela tem uma exposição agora em julho que ela completa 85 anos. Isso. O que acontece? A nossa seccional São Paulo Paulista faz 85 anos de história e de forma muito generosa, até podemos dizer assim, o nosso presidente, nessa visita dele aqui à subseção há 2 semanas atrás, conversando com ele, ele me deu a grata notícia de que ele estaria pegando esta exposição que é feita lá em São Paulo, na seccional paulista, em São José dos Campos. Então, são 5 cidades no estado de São Paulo. Nós temos 239 subseções no estado de São Paulo. Das 239, 5 foram escolhidos para recepcionar essa exposição. Que vão comemorar os 85 anos da seccional. E, na verdade, são capas do Jornal do Advogado que ilustram toda essa história dos 85 anos. Então, é uma exposição histórica mesmo, porque você tem toda a nossa história ali catalogado em jornal e vai ser feita aqui na nossa sede, na Casa da Cidadania. Na Casa da Cidadania. Vai ser no dia 3 de julho, então está bem perto. A ideia nossa, inclusive, é fazer um evento já não só de abertura dessa exposição, mas também de homenagem à nossa cidade, nossa querida São José, porque também é aniversário dos 250 anos de São José dos Campos. Já então nós estaremos, um evento só. Exatamente, nós estamos colhendo aí o depoimento, vamos tentar aí fazer um trabalho de divulgação, até depoimento dos nossos ex-presidentes que passaram ali pela casa, para dar um parabéns para a nossa cidade e aproveitar essa exposição também de 85 anos. E em novembro tem a conferência, né? Conferência Nacional, que é um evento extremamente importante, é um evento nacional. Para os advogados. Para os advogados. Vai ser do dia 27 ao dia 30 de novembro. E há mais de 50 anos a OAB São Paulo, né, a OAB Paulista, ela não sediava esse evento. E essa conferência é uma conferência grandiosa, você tem advogados de todo o Brasil que participam, são vários painéis de debates, discussões. Este ano vai ser a previsão de atingir muitas pessoas, né? E talvez a gente tenha aí um público estimado de 300 mil pessoas, não tem ainda uma certeza da quantidade, mas vai ser lá no AMB. É uma estrutura grandiosa mesmo. Então os advogados foram convidados então para a conferência. E as inscrições já estão no site da própria OAB São Paulo. É importante porque são, inclusive os valores de inscrições, são vagas limitadas e os valores são de acordo com o tempo, eles vão mudando, né? Então, para quem já se inscreveu lotes, é um pouco menor. É nesta conferência que vai se colher a opinião dos advogados. Dos advogados em vários temas, né? Um dos temas, na verdade, o tema que mais está em discussão agora, a questão política, questão crise política, que fatalmente vai ser tema de um dos módulos. E foi bom até o senhor comentar dessa questão da crise política. Nós tivemos recentemente agora o julgamento no TSE da chapa Dilma Temer.
que estava essa polêmica toda, se fora cassado ou não, e o TSE decidiu por não cassar a chapa Dilma Temer, mantendo o mandato do presidente Temer. E os direitos políticos, então, da ex-presidente Dilma. Pergunto para o senhor, na sua opinião, como advogado, o senhor acredita que o TSE ele agiu de forma correta, jurídica, ou agiu de maneira política? Com certeza de forma política. Né? De forma política. Quando a gente analisa as decisões, principalmente advindas do TSE, você sabe que muitas daquelas decisões elas acabam pautando pela questão mais da governabilidade, seja na questão envolvendo o governo federal, seja na questão de governo... Independente da esfera. Então creio que pelas decisões, apesar de ter sido muito parelho o resultado, que não ia mudar aquele resultado, eu entendo que a decisão foi pautada pela governabilidade com certeza e através de uma decisão política. Se isso vai ser bom ou ruim para o país, nós vamos ter que assistir a nos história próximos capítulos. que vai falar isso. Mas eu entendo que como advogado, quando você fala como advogado, algumas decisões, alguns posicionamentos ali foram posicionamentos até jurídicos muito bem conduzidos, até pelo próprio relator, extremamente bem conduzido. Porém, a gente não pode deixar de analisar o outro lado. Né? Sempre na justiça você tem que ver os dois lados. E em que pese a decisão do ministro Gilmar Mendes, eu tenho certeza que a decisão dele foi mais do que política, isso ficou... Esqueceu um pouco o lado jurídico. Totalmente, apesar de ele ter se autopropagado a pessoa a quem levou tudo aquilo e que fez com que aquilo se tornasse possível, que eu vejo até foi infeliz por parte dele, no sentido de talvez não esperasse, né? Não chegasse onde chegou esse processo. Né? E avocar para ser ali um manto que não era dele, talvez. É difícil, né? Então acho que isso ficou ruim no aspecto da posição do tribunal. Infelizmente, o que eu vejo hoje, as decisões, a carência política hoje, assim, a depredação dos homens públicos, da Câmara, seja dos deputados, seja do Senado, isso faz com que o judiciário, ele que não teria essa função, acaba assumindo uma função que não é dele. Então a independência dos poderes acaba se confundindo. E hoje nós vivemos, na verdade, pelo menos 5, 6, 7 anos de confusão de poderes. Então ninguém sabe quem manda mais. Se é o STF que dá a palavra final, se é a Câmara dos Deputados quando ela segura um pedido de impeachment, se é o Senado Federal quando fecha os olhos e deixa um senador fazendo o que ele quer fazer a bem da governabilidade. Qual é o mal maior, qual é o mal menor? Não sabemos. Não sabemos. Então, acho que, infelizmente, o que nós precisamos, na minha modesta opinião, é um enquadramento dos poderes. A partir do momento que cada um dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, trabalharem dentro da sua linha, do seu eixo de trabalho, o Brasil volta ao seu crescimento. Nova, né? Exatamente. E a gente tem que... Eu acho que tudo que está acontecendo, para nós, nós temos aí... Não somos tão velhos e tão novos assim, mas nós estamos vivendo uma realidade que o Brasil é um país jovem. Então, o que nós estamos passando aqui hoje, muitos outros países na Europa já passaram. Já enfrentaram. Nós estamos no rescaldo da política. Exatamente. E a gente tem que pensar sempre de forma positiva. E eu creio que realmente tudo que está acontecendo vai ser para um bom propósito, de mudanças de homens públicos, mudanças de partidos, mudanças de conceito na hora do voto. E tudo isso se resume numa única coisa, o voto. O voto, exatamente. É o instrumento maior. É o maior. Então, é aquilo que o indivíduo, o cidadão brasileiro, ele tem de mais poderoso na mão. E se ele conseguir extrair dessas situações que nós estamos vivendo, essa lição positiva, esse ensinamento, certamente nós teremos uma sociedade melhor. Talvez nós ainda não poderemos vê-la, mas os nossos filhos... Sim, não, a gente tem que ser esperançoso. Eu acho que otimista. Tudo está mudando. Hoje, quando vê uma notícia no jornal de uma corrupção, essas entidades, observatórios, ONGs que fazem um trabalho de fiscalização voluntária, a própria OAB, quando esses órgãos se juntam com esse propósito, você vê que realmente o Brasil tem jeito.
A OAB recentemente protocolou o impeachment, fez contra um pedido, o presidente Temer. E até, na verdade, o pedido anterior do impeachment não tinha sido pela OAB. Que era atribuído ao órgão OAB, Isso. que na verdade foram por advogados. Exatamente. Mas não ao órgão OAB, não né? ao órgão Mas foi OAB. atribuído ao OAB. Sim, foi. Mas esse pedido foi feito, foi uma postura até firme do presidente da OAB Desse Federal, atual, do Dr. Cláudio Temer. Lamacchia, Sim. muito firme. E ele não pensou duas vezes, inclusive ele teve até o cuidado de convocar todos os presidentes das seccionais do Brasil, da federação, para irem até o Conselho Federal, conversarem, discutirem a pauta. Então não foi uma decisão pessoal, foi uma decisão essencialmente colegiada, definiram, fizeram um pedido muito bem formulado, por sinal, e está lá, dentre os outros vários. Aí entra aquela questão política que nós temos que olhar agora. O nosso presidente da República, que está agora no cargo, né, o Rodrigo Maia, que assumiu hoje, interinamente, ver se ele realmente vai... Ele tem que fazer a função dele. Claro, né? Ele tem que desempenhar a função dele. Então ele tem que receber ou não, o fundamental é isso. Pergunto ao senhor, que nós já estamos encerrando, meu diretor já está falando que estamos nos finalmente, passa muito rápido, né? A conversa está fluindo tão bem. Especificamente a OAB de São José dos Campos, advogados de São José dos Campos. A advocacia em São José dos Campos, ela é uma advocacia unida? Os advogados estão unidos em torno de um objetivo comum? É uma classe unida? É uma classe unida. Eu acho, até, para te falar a verdade, eu falo isso até a nível estadual. A classe dos advogados é uma classe unida. Quando ela se depara com situações complicadas no dia a dia da rotina do advogado, principalmente nas questões prerrogativas, os advogados se unem. E a união da advocacia, ela fica muito evidente quando existem trabalhos sociais, por exemplo, a contrapartida para a sociedade. Falando por São José dos Campos, eu percebo isso e fico muito feliz quando eu tenho 44 comissões. Não são 44 advogados, nós temos ali um universo de quase 300, 400 advogados de forma direta e indireta. Voluntários. Trabalhando conosco de forma voluntária, que vão em reuniões à noite, vão em situações, atendimentos de madrugada, em prerrogativa, todos sem ganhar nada. Então, todos pela causa, pelo advogado, para ajudar o outro advogado, e muitas vezes não só para ajudar o advogado, mas para ajudar o cidadão. Sim. Então, eu vejo que a classe do advogado, dos advogados, quando ela se mobiliza, é uma classe forte, ela é uma muito classe forte. unida. E hoje eu até ouso dizer que é uma das mais representativas da nossa cidade, até pelo contingente de profissionais que fazem parte dela. E muito respeitada também. Sim, né? sim. É uma das classes mais respeitadas, tem uma representatividade. Uma representatividade muito grande. E esse é um grande desafio nosso, fazer com que a nossa entidade continue sempre respeitada. Não só por juízes, promotores, delegados, porque todos, antes de serem tudo isso, foram advogados, né? E são advogados, porque quando se aposentarem vão se tornar advogados. Pular o balcão. Vão do outro lado. Mas principalmente para a sociedade. O cidadão ele tem que sentir essa responsabilidade do AB e se sentir também representado, mesmo não sendo advogado. E esse eu acho que é o grande trunfo e o grande mérito que a nossa entidade propaga em todos os lugares. Na sua gestão, para encerrar, se você fosse fazer um paralelo desses 2 anos, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Daqui a 3 anos, 3 dias, a gente atinge a metade. Atinge a metade, exatamente, do teu mandato. Nesse 1 ano e meio de gestão, qual que seria o ponto forte da tua gestão na OAB? Eu acho que eu vou citar 2 pontos que eu achei muito fortes. A questão de nós conseguirmos trazer para cá o prestígio da nossa classe, da advocacia, quando nós conseguimos até inaugurar uma CASP nova, que teve um investimento alto por parte de São Paulo, sendo que numa época de crise, muita gente com dificuldades, muitas subseções pedindo e não conseguindo. Nós fizemos uma sede da CASP sensacional, uma das melhores do estado. Então isso trouxe um prestígio para a nossa subseção. E outro grande mérito, eu acho que nós conseguimos atingir, era um objetivo nosso realmente, de se aproximar da sociedade, sair um pouco da caixa. Então a OAB sair um pouco do seu quadrado ali, se fechar entre entidades somente e ir para assuntos mais polêmicos, participar ativamente na sociedade, dos conselhos municipais, ligação com prefeitura, ligação com Câmara dos Vereadores e com as outras entidades públicas, né? O Ministério Público, a magistratura. Então nós temos uma interlocução muito grande, ao ponto de no ano passado sermos convidados, inclusive, para participar
pela Polícia Militar de uma ação social no Campo dos Alemães em um sábado. Então nós levamos ali quase 40 advogados para fazer uma ação social solicitada pela Polícia Militar. Então você verifica que a OAB ela se aproximou de várias entidades, instituições, de maneira que a própria população enxerga isso muito facilmente. Fortaleceu. Então, a OAB se fortaleceu. Se fortaleceu. Eu vejo esse grande mérito aí nesse quase um ano e meio. Um ano e meio. Bom, em 2018, quando encerrar a sua gestão, você gostaria de ser lembrado como? Pelo aquele que passou e fez. Que ótimo. Né? Eu acho que isso é importante. Você ter passado, não vou sair a reeleição, apesar de o aperto no coração, né? Isso já ficou definido? Já. Não acho que a reeleição não seria saudável na entidade de classe. Eu acho que para a OAB, acho que o melhor seria uma pessoa que venha com outros ares, com novos desafios. A OAB é muito dinâmica, né? Então a gente tem que trabalhar todo dia, então é passar o bastão. Que ótimo. Bom, é isso aí. Hoje eu conversei com o Dr. Rodrigo Canelas, essa pessoa fantástica, muito simpática e com essa carga emotiva que trouxe aqui para a gente, com paixão na profissão que transmitiu, o atual presidente da subseção de São José dos Campos, da OAB, trouxe aqui o trabalho da OAB que é desenvolvido em São José dos Campos, que explicou que não só para os advogados, mas também para toda a sociedade. E se o senhor, doutor, quiser deixar um recado para os advogados da subseção e para a população, pode ficar à vontade. Bom, a OAB está de portas abertas, como eu falo, a OAB é a Casa da Cidadania, todos podem nos procurar e é fácil porque o meu telefone particular está lá de livre acesso, todos os outros diretores. Eu tenho uma diretoria sensacional também, eu queria aproveitar e mandar um abraço para todos, porque todos estão ali de forma voluntária, abnegada, deixando família, e assim como todos os colegas que são membros de comissões, né, e presidentes de comissões. Então, a OAB está de portas abertas e contamos com a ajuda também da população, porque é importante a população nos procurar, né, não só a gente ficar ali esperando a demanda, mas a população procurando a OAB, ela pode ter certeza que ela vai ter um apoio ali muito forte. Legal. Conversei com o Dr. Rodrigo Canelas. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado. Viu? Muito obrigado do convite e ter aberto um espaço na sua agenda para nós. É isso, eu agradeço. Amigos, obrigado de ter acompanhado o Pontuando desta noite. Espero vocês segunda-feira que vem às 19 horas. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até lá.